Senhoras e senhores, aqui quem fala é o vereador Amaury Vale. Muito bom dia. Ontem, durante o uso da tribuna, entre outros assuntos, eu comentei sobre a questão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Machadinho do Oeste, o IMPREV, e um jornalista presente na sessão fez uma matéria e talvez as palavras que ele tenha usado foram de um pouco mais difícil compreensão pelos servidores, e eu não participo de grupo nenhum, mas recebi muitos prints no meu celular tratando sobre a questão. Um desespero total, as pessoas falando aquilo que não tem conhecimento. Bom, senhores, eu fui eleito legislador. Eu não posso me furtar de falar a verdade. Esse é o meu papel na sociedade. Inclusive, o meu papel perante os senhores é de realmente expor o que acontece. Não adianta empurrar sujeira para baixo do tapete, que uma hora o tapete vai ser levantado. E chegou a hora. Desde 2002, desde o tempo do Salles, há quase 30 anos, que essa problemática vem se arrastando. E a partir de junho de 2002, quando o ex-prefeito Xavier criou o atual IMPREV, o problema vem se acumulando. A verdade é essa. E felizmente ou infelizmente, em 2021, no colo do atual prefeito, que tem o ditado que quem casa com a viúva leva os filhos, o problema estourou. Não vai ter solução. Agora, as pessoas estão falando que o IMPREV está quebrado, que o IMPREV não sei o quê. Não tem nada a ver com o IMPREV quebrado, não tem nada a ver com o dinheiro que o IMPREV tem. O IMPREV tem uma saúde financeira ótima hoje. Tem 55 milhões aplicados nos bancos, uma parte de dinheiro de má qualidade, que não é muito, e 5 milhões e meio que a prefeitura paga de dívida para o IMPREV, que é o melhor investimento que tem, que rende juros mais IPCA. Qual é o problema do IMPREV? O problema do IMPREV é muito mais complexo do que um pontual. Do dia que Machadinho começou até 2002, as contribuições foram para o INSS, não foram para o IMPREV. E as pessoas, os servidores se aposentam pelo IMPREV. E esse recurso não está em lugar algum. Durante algumas gestões foi feita uma gestão temerária dos recursos do IMPREV. Vou citar um exemplo. 2010 foi aplicado 18,5% do patrimônio do IMPREV, equivalente a mais de 7 milhões de dinheiro de hoje, 8, no CDB do Banco Rural. Na época o Banco Rural já estava no auge do mensalão, já era vedado aplicar em CDB pela Caixa Econômica e pelo Conselho Monetário. Instituto aplicar em CDB, mas foi aplicado. O resultado é óbvio, todo mundo sabia qual era o resultado. O Banco Rural quebrou 6 meses depois e o Instituto perdeu dinheiro. É simples assim. Foi aplicado quase 2 milhões e meio na época numa empresa chamada Leme Fidic de Santa Catarina. Em dinheiro de hoje, isso equivale a mais de 8 milhões. E a empresa era um golpe. Mas isso não adianta ficar chorando se leite derramado que não tem mais o que fazer. A questão é, senhoras e senhores, que eu os represento, é que nós vamos ter que enfrentar o problema. O que os senhores preferem? Hoje enfrentar o problema, o sindicato, o prefeito, a sua equipe, o IMPREV, a Câmara de Vereadores? Tanto é que nós estamos indo, alguns vereadores, fazer um curso sobre a Emenda Constitucional 103, mês de maio, que é para que os legisladores que vão me acompanhar na análise desses processos, desse projeto, que vão ter que necessariamente chegar a essa Câmara de Vereadores, tenham noção do que é a problemática e do que é o Instituto de Previdência. Vai ser 3 dias de curso sobre a Emenda Constitucional 103. Senhores, gritar na rede social não resolve o problema. O que paga a aposentadoria dos senhores e a pensão dos viúvos é o dinheiro em conta, não é espernear. Eu sei que nós queremos ter os nossos direitos, mas temos nossas obrigações. E uma coisa que é muito importante os senhores terem em mente: de cofre vazio
ninguém tira nada. Essa é a verdade. Então não é melhor nós, legisladores, sindicatos, servidores, poder executivo, agora nesse momento, sentarmos à mesa de negociação e jogarmos limpo? A verdade nua e crua é essa. Boquejar não vai resolver o problema. E eu não me furto do meu papel de legislador por 4 anos, de enfrentar os problemas, de colocar o dedo na ferida. Esse é o meu papel. E eu vou, toda vez que eu precisar, vou falar. Foi ótimo que deu esse falatório. Foi ótimo que circulou nos grupos. Porque agora as pessoas estão cientes do problema. E eu vou fazer uma breve explanação. Eu falei, senhoras e senhores, sobre o cálculo atuarial. Está aqui na minha mão. Cálculo atuarial 2021. 2020 para 2021. E eu vou expor em números claros para os senhores terem uma noção do que é o IMPREV e a problemática. O que é o IMPREV? RPPS. Regime Próprio de Previdência Social. Tem toda uma legislação, uma sistemática diferente do INSS. Por exemplo, no INSS, você só se aposenta pela média contributiva do seu tempo de trabalho. No Instituto, você tem umas legislações mais brandas. Favorece o servidor, os mais antigos, mas hoje criou um problema. Essa é a verdade. A emenda constitucional 41, que permitiu que aqueles que tivessem sido contratados até 31 de dezembro de 2003 se aposente pela paridade e pela integralidade. Senhores, muitos servidores, depois de 25 anos de trabalho, 30 anos de trabalho, 35 anos de trabalho, somente esperam a prefeitura emitir a portaria de incorporação da pós-graduação que aumenta o salário em 25%. É um direito, mas alguém tem que pagar. Só para ficar uma conta mais simplificada. Aquele que ganha R$4.000 e incorporou uma gratificação de pós-graduação, ou mestrado, ou qualquer outra coisa, no valor de 25, ele acrescenta mais R$1.000 na aposentadoria sem nunca ter contribuído. E ele vai receber isso por 10, 15, 20, quiçá 30 anos. E esse dinheiro sai da onde? O dinheiro não dá em árvore. O dinheiro não brota do solo. O dinheiro tem que vir do bolso de alguém. Então, senhores, vou explanar para os senhores o que é a problemática. Hoje, Machadinho tem 1.053 servidores sob a égide do regime próprio de previdência social, ou seja, concursados. Destes, 908 estão na ativa, servidores que estão trabalhando. 127 estão aposentados. Para os senhores terem uma ideia, quando eu assumi IMPREV em janeiro de 2017, tinha 86. 18 pensionistas, esse não varia. Entra um, morre um, faz 18, 4 anos. E nós temos de recurso aplicado no banco aproximadamente 55 milhões e mais 5 milhões que todo mês a prefeitura repassa para o Instituto sobre parcelamento de dívidas. Senhores, até dezembro do ano passado, os senhores contribuíam sobre o salário sobre o salário, a líquida de 11%. A prefeitura contribuía com mais 12%. Desses 12%, 1,5% ia para a manutenção do Instituto. Sobrava 10,5% para fazer a base, a massa de recurso para aposentadoria. Mas acontece, senhores, que o IMPREV não era só aposentadoria. O IMPREV pagava aposentadoria, pensão, auxílio reclusão, auxílio doença, que era um sangrador de recurso. Janeiro de 2017, quando eu assumi o IMPREV gastava 1 milhão por ano, basicamente, com auxílio doença. Terminou 2020 gastando menos de 300 mil reais por trabalho sério, comprometido, e que só tenha direito a esse direito quem realmente tem o direito, quem está doente. Pagava salário de maternidade, etc, ponto e tal, perícias. A partir de janeiro desse ano, com as novas reformas, com as medidas impostas pela 103 de novembro de 2019, a prefeitura, ou seja, o ente
passa a assumir auxílio-doença, salário maternidade, salário reclusão. Mas o problema continua. Tirou a despesa de um lugar e passou para o outro. O Poder Executivo vai ter que arcar com as despesas do mesmo jeito, ou seja, tem que continuar tendo seriedade. Senão o problema vai só se avolumar. Senhores, o que eu falei é do negócio chamado provisão matemática, déficit atuarial. O que é o déficit atuarial? É uma obrigação que os institutos têm de prever ao longo dos 35 anos a valor presente, ou seja, faz-se um trabalho dizendo o seguinte: se hoje, abril de 2020, todos os 908 servidores se aposentassem, quanto eu necessitaria de recurso para bancar a folha de pagamento? Porque ao longo do tempo, os servidores vão entrando na folha de pagamento do Imprev. Quando eu assumi o Imprev em janeiro de 2017, tinha 11 servidores trabalhando para um recebendo o benefício. 2020 tem 6,5 servidor trabalhando para um receber o benefício. 2030, senhores, está aí. 2030 é o próximo prefeito. Tem 2 servidores trabalhando para manter um aposentado. Eu pergunto, senhores, a contribuição mensal de 2 servidores banca um aposentado? De média salarial, vamos pegar aí de... Não pegar muito não, de R$2.000? Óbvio que não banca. Então não adianta esconder o problema. Então, senhores, 2020 nós fechamos com déficit, ou seja, aquilo que nós temos em conta aplicado no mercado financeiro e o que nós necessitaríamos ter para manter o instituto. Nós precisaríamos ter mais 70 milhões de reais. 2019. Para 2021, 2019, 2020. 2020, 2021, esse déficit aumentou para 91 milhões, mas na verdade tem aí uma permissividade do Ministério da Previdência que permite contabilizar como recebido algo chamado compensação previdenciária, que é como cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas nunca ninguém viu. Que aumenta mais uns 15 milhões esse déficit. Então nós temos 100 milhões. Mas senhores, não temos 100 milhões de problema hoje. Nós temos 100 milhões de problema ao longo de 35 anos. Ou seja, com os 60 milhões que nós temos hoje, ao longo de 35 anos, tem que recolher os 14 do servidor, os 14 do doente e mais 110 milhões, 100 milhões, 110 milhões de extra. Por isso tem uma coisa chamada alíquota suplementar que incide sobre a folha de pagamento. Não é que o Imprev está quebrado, senhores. O Imprev não está quebrado. Os problemas maiores do Imprev, se não tomar nenhuma providência hoje, vai ser 2030. Aí sim o problema vai ser sério. Qual é a função deste questionamento, dessa discussão da emenda 103? É não deixar que a hora que chegar a vez dos senhores se aposentarem, aí realmente esteja quebrado. E não tem o que fazer. Ninguém recebe conta de credor quebrado. A verdade é essa. Então não é melhor enfrentarmos o problema agora? Não adianta dar chute, não adianta xingar, não adianta acusar. O que foi feito, não tem mais como desfazer. Mas podemos resolver daqui para frente. É simples. Não é assim tão dificultoso. E tem institutos 100 vezes pior do que o nosso. Então, senhores, vou passar o nome para os senhores entenderem o que é essa realidade, para ficar fácil a discussão. Qual é o problema, senhores? Onde é que está o grande problema? O que é o Instituto? Nós temos uma coisa chamada regime de capitalização. Ou seja, onde é que se baseia a premissa de que nós vamos ter recurso para arcar com toda a nossa aposentadoria? Principalmente
na receita financeira advinda das aplicações dos nossos recursos. Esse é uma problemática. Por quê? Porque hoje o Imprev tem pessoas qualificadas. Hoje, na minha gestão, que se começou a qualificar as pessoas. Hoje o Imprev é um dos institutos mais qualificados de Rondônia. Conselheiros, comitê de investimentos, servidores, presidente com CPA 10, CPA 20, CGRPPS. Ou seja, as pessoas hoje têm noção e conhecimento do que é a Previdência. Até então não tinha. Culpa de quem? Do servidor? Não. É o momento. O problema está onde, senhores? Que o prefeito municipal, seja ele quem for, não importa o nome, o sobrenome, o CPF, é aquele que sentar naquela cadeira. Por isso que quando teve a reunião dos 8 servidores aqui no prédio do pessoal do Federal, perto da Sucam, eu disse que eu achava que 2021 estaria morando na Suíça. Nenhum deles se questionou os problemas de Machadinho. Só todos passaram a mensagem para nós que estávamos lá, de que se eleito fosse, ou reeleito, ia resolver todos os problemas do mundo. Machadinho ia ser uma flor no deserto. E não é a verdade, não é a realidade. Quando a pessoa senta na cadeira, independente de quem seja eu, seja o José, seja o João, não importa. O problema está lá, a viúva está lá carregada de filhos. E você tem que continuar tratando. Não importa de onde vem esse dinheiro. Então, meu filho, está na hora de sentar com os filhos e a viúva e ver o que temos no armário e dividir melhor essa comida, para que não falte no futuro e não falte para ninguém. Qual é o problema? O problema é que o prefeito já paga sobre a massa salarial 14. Mas esse ano 2021, ele vai ter que pagar de alíquota suplementar para poder cobrir esse déficit de 100 milhões, mais 6,66. Ou seja, para cada 100 mil que ele recolhe de previdência, mais 6.660, que vai para 20,66. Já começa um problema. Agora, o abacaxi começa do ano que vem para frente. O ano que vem ele tem que recolher de alíquota suplementar mais 13,5%. Ou seja, senhores, de cada 1 milhão de contribuição, mais 135 mil. Ele vai ter que passar a recolher 14 mais 13,5, 27,5% de patronal. Eu pergunto aos senhores, não precisa ser economista, estatístico, atuário, nem administrador de empresa, nem contador. Dá conta? É possível? Não vai dar conta, não é possível. E 2023, senhores, vai para 20,3% além dos 14%. Ou seja, o prefeito tem que pegar a massa salarial e recolher 14 mais 20. Vou fazer uma continha rapidinha aqui para os senhores. A massa salarial hoje é contribui, é aproximadamente 25 milhões ao ano. Vezes 20,30 a partir do ano que vem. Tem que recolher mais 5 milhões de reais. É possível? Senhores, em sã consciência, os senhores acham que o atual prefeito e sua equipe têm condições de, a partir do ano que vem, tirar 5 milhões da receita corrente líquida, dos recursos próprios, e repassar para o Imprev, além dos 2 milhões, dos 3 milhões e meio aproximadamente da alíquota normal? É possível, senhores? Não é. A verdade é essa. Não tem de onde tirar. Então não adianta se escondermos atrás da saia da mãe. Vamos enfrentar o problema. Alguém vai chorar, mas melhor ter um chorinho leve hoje e sorrir amanhã, do que dar uma risada amarela hoje e muitos prantos amanhã. Então, senhores, mais alguns números para os senhores. Não é um problema, senhores, porque eu sei que vai ter crítica. O que acontece com os municípios? Acontece com os municípios que a grande maioria dos servidores são mulheres. Por quê? Porque quem é que é mais afeita à área da educação? São as mulheres que têm o dom para a educação.
Então nós temos mais professoras que têm o dom de lidar com a molecada do que homens. O homem gosta de ser motorista de caminhão, de operador de máquina. O homem gosta de serviço mais racional e não tem muita paciência para mexer com o moleque. Essa é a verdade. Então nós temos hoje no quadro de servidores 608 mulheres e 300 homens. E inclusive ganha mais. A média de remuneração das mulheres é 255, dos homens 2.037. A maior remuneração é das mulheres, 9.140. A menor dos homens, 7.932. Isso não é problema, não é nada, é a realidade, não tem como esconder. Agora, onde é que está? Aí sim, onde é que está o problema do Imprev? Não, servidor. A questão é que as mulheres se aposentam mais cedo e vivem mais. As professoras se aposentam com 50 anos. Mulher, 60 homem. Os demais da prefeitura, as mulheres com 60, os homens com 65. Isso é levado em conta na hora de fazer o cálculo atuarial que apresenta o déficit. Os professores têm uma regra salarial diferente. Cada vez que é o que repassa aqueles aumentos que nem tem sido repassado, por que não tem sido repassado, senhores? Para cada 1% que se repassa para os servidores da ativa, tem um impacto enorme no Imprev. Esse é um problema seríssimo hoje. Por isso que tem que sentar na mesa e resolver o problema e negociar. Senão os senhores da ativa vão ficar sem aumento, sabe Deus quantos anos. Não tem mais dinheiro para dar aumento para a ativa. Os senhores preferem que eu fale a verdade ou que vá na tribuna e mande beijinho para todo mundo e diga que está tudo bem? Não é esse o meu papel, senhores. Eu vou enfrentar as críticas, vou enfrentar os problemas. Penso que esse é o meu papel. Ajudar a atual administração de resolver o problema que caiu no colo dele. E não tem alternativa. Agora, nós temos que ter uma discussão técnica, uma discussão isenta de paixões partidárias, sexual, de gênero, de cor, de número. Não vem ao caso agora. Agora tem que ser razão pura e simples. Eu tenho X e preciso de Y. Como é que eu vou fazer para resolver o problema desse intervalo entre X e Y? O professor de matemática sabe muito bem disso. Vou ter que achar uma solução. Senhores, para complementar a questão do sexo, dos 127 aposentados, senhores, 100 são mulheres, 27 são homens. Dos pensionistas também, 10 mulheres e 8 homens. O senhor sabe quanto que o Imprev gasta por ano hoje, senhores? Hoje, com 127 aposentados e 18 pensionistas, gasta quase 3 milhões por ano para manter essa folha, senhores. Nós temos que aposentar 1.000 e estamos gastando 3 milhões por ano com 127 mais 18. O senhor sabe para quantos anos dá os 60 milhões em conta para manter 127 aposentados? Dá para 17 anos. Essa é a verdade. Então, senhores, não é melhor nós aproveitarmos agora e vermos o que é possível fazer para que no futuro, quando chegar a vez dos senhores, os senhores terem o dinheiro no banco para os senhores se aposentar? Vou citar aqui uma questão para os senhores. Das pessoas elegíveis para se aposentar. Senhores, esse ano agora, de 2020, nós temos 80 servidores que estão aptos a se aposentar se quiserem. Reúne as condições. Idade, tempo de conta, 85 para falar mais a verdade. 2020 a 2021, senhores, nós temos 80 pessoas. 85. Isso se não tiver ninguém que se aposenta por invalidez, por outra coisa. O senhor sabe quanto que isso vai acrescentar na massa salarial se todos os 85 que estão elegíveis requererem aposentadoria? Mais R$ 2.637.000.
Outra coisa, senhores. Daí vem uma sequência de crescimento contínuo. Por quê? Porque Machadinho já está com 30 anos. O Salles em 88 tinha 500 servidor. 2030, daqui 9 anos, que é aqui bem pertinho, mais dois prefeitos, o atual é mais um. Nós vamos ter, se todos requererem aposentadoria, 535 servidores às custas do Emprev. Isso requer valor de hoje, sem aumento, a valor presente, requer 16 milhões por ano para bancar essa aposentadoria. Então, senhores, 9 anos, meus senhores, passa voando. Eu já faz 12 que fui vereador, já faz 4 que eu passei pelo Instituto. O mandato do atual prefeito já se foi 4 meses, quando ele menos assuntar, como diz o caboclo, os 4 anos já foi, como foi do Leomar, como foi de todos os outros. E os problemas vão se avolumar. No final do mandato do próximo prefeito, seja o reeleito um novo, o pepino chega. Então vamos sentar agora e resolver essa questão agora, senhor. E outra coisa, senhor. O meu gabinete é o de número 9 aqui na Câmara. Quando o senhor ler uma coisa, mande uma mensagem para mim. 449-8462-1159, que é o Zap, que eu respondo com o maior prazer. Vem aqui no meu gabinete conversar, que eu tenho o maior prazer. Mostrar para os senhores a verdade. Um bom dia, vereador Amaury Vale, à sua disposição. Se disposto a trabalhar para resolver o problema que temos aí. O problema de vocês também é o problema meu. Se Machadinho e a prefeitura não tiver dinheiro, afeta o desenvolvimento e o crescimento da cidade. E me afeta também, afeta meus amigos, meus companheiros, meus irmãos, afetam vocês, afetam todo mundo. Uma cidade que cresce, uma prefeitura que tem recurso, é uma prefeitura que investe. Um bom dia a todos.